Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olha que boa noite gostoso. Estão acordados, hein? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Centro Espírita Nosso Lar de São Carlos. A quem está nos assistindo também, uma boa noite. Tem alguém aqui que é a primeira vez? Tudo bem? Como é seu nome? Luiz? Seja bem-vindo, viu, Luiz? E você? Valdemar. Muito bem-vindo também, Valdemar. Espero que vocês possam estar sempre aqui com a gente, tá bom? Bom, pessoal, para vocês que não me conhecem, eu sou a Bi, sou trabalhadora aqui da casa. Hoje a gente vai ter uma palestra com um assunto muito especial, preparada por uma pessoa mais especial ainda, que é a Sueli. É a doçura em forma de pessoa. Ela vem contando as histórias dela, tão gostosas de ouvir, que aquecem o coração da gente. E hoje ela, com muita gentileza, veio aqui para falar um pouquinho para a gente a respeito de milagres. Mas antes disso, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho, tá bom? Vocês sabem que eu gosto de falar, então eu queria só dar alguns recadinhos, pessoal, antes da gente começar. Primeiro recado, a gente vai ter o bingo agora nesse próximo sábado, não? 25. Dia 25, a partir das 19 horas. 19 horas. E se alguém tiver uma empresa ou se alguém tiver algum serviço que gostaria de doar como prenda, a gente não vai recusar, viu? A gente aceita de coração. Então, a gente vai ter até o dia 25 aí, tem um tempinho. Eu acho que é o seu Nelson que vai cantar, né, seu Nelson? O vozeirão do seu Nelson vai ficar muito bom. E o Paulo, né, nosso querido Paulo, voz de ouro, sempre aí animando o nosso bingo. Então, com certeza vai ser uma noite muito especial também. Na próxima terça-feira, pessoal, é feriado. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que no feriado a gente não tem palestras. Muitas pessoas perguntam, né, vai ter palestra no feriado? Todos os feriados que forem terça ou quinta-feira a gente tem palestra. A única semaninha aí, 2 semanas que a gente para é entre o Natal e o Ano Novo, tá bom? Então, durante todo o ano a gente tem as palestras, todas as terças, todas as quintas, e depois da palestra a gente tem o passe, né? O momento do passe. Então a gente começa a nossa palestra aproximadamente 15 para as 8. E a palestra normalmente tem duração de uma meia hora, exceto algumas palestras que a gente traz de fora, que duram mais ou menos 1 hora. A próxima semana a gente vai receber uma convidada muito especial, é a Marisol Camarinha, e ela vem trazendo a história de Fabiano de Cristo. Eu tenho certeza que vai ser uma noite bastante agradável também, tá bom? Que mais que eu tenho que dar de aviso, seu Almeida? A gente, pessoal, está fazendo um esforço de divulgação da doutrina através das nossas redes sociais. O YouTube, o Facebook e o Instagram, por enquanto. E quem ainda não é inscrito e quiser ir lá dar uma olhada no nosso conteúdo, a gente sempre posta as palestras que a gente tem, né, que vão acontecer na casa, algumas atividades da casa que são rotineiras também. Além disso, a gente tem as palestras que vocês veem aqui, são transmitidas pelo Facebook ao vivo e depois vão para o YouTube também. Além disso, calma, vou falar que eu estou guardando para o final. Às quartas-feiras, pessoal, a gente tem o Evangelho no Lar pelo nosso canal do YouTube. É uma forma da gente se disciplinar, fazer toda semana, né? Nem sempre a gente consegue. Mas quem não conseguir ir às quartas-feiras às 8 horas da noite no nosso canal, fica lá guardado também, você pode assistir depois. E além disso, a Pri, que lê as psicografias aqui na casa, né? Depois das palestras, a gente também tem uma playlist lá
com as psicografias. Se puderem se inscrever, quem quiser já deixa o sininho apertado para poder ver a hora que a gente estiver online e tal, e que tiver conteúdo novo, tá bom? Só isso, tá bom? Já falei? Tá bom demais, né? Chega. Bom, pessoal, posso só falar mais uma coisinha? A gente tem aqui na casa, claro que mano, a gente tem aqui na casa o objetivo de trabalhar com a educação da doutrina espírita, tá? Então, a gente tem diversos grupos de estudo da doutrina. Às segundas-feiras, a gente tem o COEM e a evangelização infanto-juvenil. O COEM é uma porta de entrada, seria um primeiro curso, né, para quem quer aprender um pouquinho mais da doutrina. E esses daqui são presenciais aqui às segundas-feiras, das 8 às 21h30. Mas a gente também tem os estudos online, que é do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É muito legal, gente. Assim, eu posso falar porque eu já fiz quase tudo. Eu dei uma paradinha, mas eu já fiz quase tudo e é sensacional. Esse online a gente usa as apostilas da FEB, que é a Federação Espírita aqui do Brasil, e é um estudo super completo. Vocês vão aprender não só sobre espiritismo, mas sobre diversas religiões, até no começo. A gente trabalha com o evangelho. É um estudo lindíssimo, maravilhoso. Então, quem tiver aí interesse, só falar com a gente, tá bom? Agora sim, chega. Vamos então, deixa eu ver quem que eu vou escolher para se voluntariar. Normalmente a gente precisa pegar alguém que faz tempo que não vem, sabe, Vado? O Vado vai fazer uma oração para a gente iniciar, e depois a Su vai começar. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa noite a todos. Saudade de cada carinha que está aqui, mas eu não esqueci não, tá, gente? É só um temporário. Então eu gostaria de convidá-los a deixar esses problemas da matéria lá, afinal é matéria. Possamos nos conectar com nossos mentores, bem calmo. Vamos priorizar nossos pensamentos, dar as boas-vindas aos novos irmãos, que espero vê-los com maior frequência na casa. Agradecer a espiritualidade maior por preparar esse ambiente maravilhoso, serenando nossos corações. Pai amado, queridos irmãos, inspire a nossa querida Sueli, esse anjo de ternura, a qual muito amamos, e amamos todos vocês, meus queridos irmãos. Obrigado, espiritualidade, muito obrigado por essa oportunidade. Que venha aqui, minha Sueli querida. Incentivo, né? Obrigada. Boa noite a todos. Gostoso, né? De chegar num lugar, ter essa receptividade, esse carinho. Faz um bem, ó. Tô toda de coração quentinho. É sempre muito prazeroso. Eu digo todas as vezes, pela minha vontade, eu traria todas as pessoas que eu conheço para sentir pelo menos um bocadinho, né? Dessa energia, desse amor. A Bi falando aqui sobre estudo que a casa oferece. Gente, se tiver oportunidade, venha. Muda a vida da gente, pode ter certeza. Nós mudamos, o mundo muda, né? Bom, então hoje eu vim aqui falar sobre milagres. Vou dar 30 segundos para cada um de vocês pensar o que é um milagre. Milagre é aquilo convencionado como algo inusitado, especial, diferente, que nós não estamos acostumados a ver acontecer em qualquer momento. Mas quando a gente fala de milagre, a maioria das pessoas, eu fiz uma pesquisa nesse mês todinho e perguntava para as pessoas, quando a gente fala de milagre, o que te vem à mente? Que eu já estava me preparando, porque antes de trazer qualquer informação aqui para a Casa Espírita, os primeiros ouvidos, o primeiro terreninho é o meu coração, né? E as pessoas, a maioria delas, me falava, milagre de Jesus. Dizem os historiadores que foram em torno de 30, 40 milagres. Gente, para lembrar de milagre de Jesus, há um bocado de milagres. Mas eu conversei com uma pessoa muito amada, muito especial,
que nesse momento, inclusive, cumpre a função de anjo de guarda encarnado. E ela me fez uma revelação tão diferente de tudo que eu havia ouvido como uma classificação de um milagre. E ela me disse, sabe, Su, eu vejo, que milagre você ressaltaria, né, dos milagres de Jesus? E ela disse, olha, eu acho que considero um dos maiores o relato no livro Há 2000 anos. Quem aqui leu Há 2000 anos? Quem não leu, é um livro grandão, como diz minha neta, mas vale a pena mesmo. E ela me falou, eu acho que o que aconteceu, o relato desse livro do encontro de Jesus com o senador romano é algo fabuloso e é um dos relatos mais bonitos, inclusive sobre a figura de Jesus. Mas conta a história, e eu recomendo que vocês a leiam, quem não leu, quem leu, lê de novo, né? Que esse senador romano, de nome Públio Lentulus, estava vivendo um momento difícil na sua vida. Sabe aqueles trechos difíceis da nossa jornada? Ele estava vivendo um momento assim. A filhinha estava muito doente. E ele estava com muito medo que ela não sobrevivesse, mas mais do que qualquer coisa, que as pessoas soubessem que ela estava doente. Eram tempos diferentes do nosso. Ele recolheu-se, muito bem orientado, para uma cidade de águas boas, de ar puro, de natureza boa. Estava levando esse pesar, porque para onde nós vamos, nós levamos os nossos temores, os nossos medos. E conta a história belíssima, que num dado momento ele encontrou-se casualmente com Jesus. Não haviam testemunhas, não haviam câmeras, não havia nada. Só ele e o mestre Nazareno. E que, claro, deve ter tido uma surpresa danada, porque as pessoas comentavam sobre as coisas que Jesus fazia. E Jesus conversou diretamente ao coração duro daquele homem tão vaidoso e tão orgulhoso. Conversaram, como conversam dois homens adultos, cada um com seu motivo. E Jesus disse para ele que sabia do seu dilema, sabia da sua dor, e que concederia um milagre para ele da cura da menina. Não por conta das atitudes daquele homem, mas pelas atitudes, pelo amor que praticava aquela esposa, que nem era tão respeitada, nem era tão amada. E aquele homem poderia ter saído, o senador, dali, e ter comentado com as pessoas, olhem, é uma oportunidade, todos nós temos, né? Olhem, eu ouvia falar sobre o mestre que faz milagres, etc e tal. Acreditem, eu o encontrei. E ele prometeu que vai curar a minha filha. Teria se transformado num testemunho maravilhoso de peso. Imagina que aquele homem se deu a esse luxo. Ele não comentou com ninguém. Mas o milagre de fato aconteceu. A menina se curou e ele se calou. E tempos depois, a história, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas ele continuou com o coração duro. Tem gente que tem um coração difícil, né? E não se rendeu àquela benesse, aquele milagre, aquela bênção. Gratidão dava por ter me alertado sobre isso. Ela está aqui hoje, inclusive. Mas o que eu quero ressaltar, além do comentário tão maravilhoso dessa amiga tão preciosa? Quantas vezes na nossa vida um grande milagre acontece? Vários milagres. E nós poderíamos transformar esse fato, esse acontecimento, em um relato para acalentar o coração de alguém, para estimular a fé no coração de alguém, mas a gente não faz. Quantas oportunidades nós temos todos os dias na nossa vida são milagres. Se nós imaginarmos quantos espíritos espiando a riqueza da nossa vida viveriam com uma parcela pequena dos milagres que nos são concedidos. Quando nós respiramos, quando nós podemos visualizar alguém, quando nós podemos abraçar alguém, quando nós temos um lar, uma família, um trabalho, quando nós, diante das provas da vida, nós conseguimos sair com elegância, né? Como disse Marisa agora há pouco, levar a cruz com elegância. Então, ao final de cada dia, se nós formos corajosos, nós vamos descobrir que muitos milagres acontecem na nossa vida, na minha, na sua, mas o que nos falta às vezes é um olhar amoroso para reconhecer, ao invés de reclamarmos, né, que está tudo em paz, que está tudo certo e que os milagres vão acontecendo
Respirar, ninguém nem sabe aqui quantas vezes respirou hoje, acho que não. Mas cada lufada de ar que entra pelos nossos pulmões, meu Deus, isso vai longe, né? Ter uma casa, um teto, uma casa que não chova dentro, janelas que podem ser abertas e fechadas, um banho quente, sabonete, toalha, uma cama gostosa e perfumada, lençóis macios ao final de um dia de trabalho. Por aí eu vou passar o dia inteiro, a noite inteira, falando dos milagres que nos são concedidos, sem falar no milagre da nossa autotransformação. Quando nós paramos e pensamos, nossa, até o ano passado, até a década passada eu era assim, eu também fazia essas coisas. Olha como eu melhorei. Milagre maior do que a transformação não existe. Mas eu quero contar hoje um fato real, de uma história que eu gosto bastante, de um milagre grandioso, que acontece na casa das pessoas e às vezes a gente nem fica sabendo. Era um casal normal, um pai, uma mãe que trabalhavam, que lutavam com a vida, um filho adolescente. Filho adolescente, né? Aquela coisa louca, a porta fecha, a gente não consegue, quase não tem acesso. Vocês todos têm a senha do quarto do filho adolescente. É um caso delicado. Mas, enfim, viviam na paz possível, na felicidade possível para o planeta Terra. Iam levando as circunstâncias e aprendendo, e enfim. Certa feita, no café da manhã, algo estava diferente. O menino percebeu, sempre na correria, para ir para a escola, quase nem comia direito, o tempo todo olhando ao celular. De repente ele olhou e falou, nossa, esqueci de alguma coisa? Estamos celebrando alguma coisa? O pai olhou para a mãe olhou para o pai e ele pensou, quem fala? Você pode falar, manda bala. O que está acontecendo aqui? Aí o pai falou, querida, deixa que eu falo. Nós temos uma notícia maravilhosa. Para quem? Para todos nós. Ele, vocabulário do adolescente, né? Você vai ganhar um irmãozinho. Levantou. Possesso. Falou, perdi a fome. Quem aqui precisa de um irmãozinho? Os meus amigos têm irmão. Só dá trabalho. Eu já estou até vendo. Vai bagunçar meu quarto, vai mexer nas minhas coisas. Dispenso. Não quero. Aí ficou aquele clima, o pai e a mãe todos sem graça, sem saber o que fazer com aquela informação. E o tempo vai passando, porque não tem outro jeito, o tempo passa mesmo, não tem o que fazer. E aquele bebezinho foi tomando forma. E ele passava com aquele olhar assim, batia a porta. Um belo dia ele esqueceu a porta entreaberta, estava arranhando as cordas do seu violão, tocava muito mal. E a mãe, que não era boba nem nada, chegou, porque o amor tem que ter inteligência, né, emocional. Chegou e falou, filho, que bom que você deixou a porta do quarto aberta. Quando você estava dedilhando as cordas do seu violão, o seu irmãozinho ficou tão feliz, ele falou, sério, tem câmera dentro da sua barriga? Que ele está vendo eu aqui tocando? Mas não adiantou, né? Abriu a porta um pouco mais e pensou, será? A mãe já colocou a sementinha no canteiro, né? E começou a caprichar mais, começou a melhorar, né? Chegou um dia até aqui, ensaiou uma composiçãozinha lá, quem sabe um dia eu vou gostar de você, sabe aquelas coisas, né? E o tempo foi passando. E aí a mãe foi se aproximando e vai conversando, vamos ajudar a escolher o nome do bebê, e enfim, plá, 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 plá. Certa manhã o menino acordou, o pai estava com um ar de preocupado, a mãe não estava. E ele falou, cadê a mamãe? Filho, tive que levá-la às pressas para a maternidade. Ela entrou precocemente em trabalho de parto. Ele falou, mas o que vai acontecer agora? Não sabemos. Ela está internada, vamos ver o que a gente consegue fazer. Os dias foram passando e o menino começou a ficar preocupado de verdade. Já estava acontecendo naquele coraçãozinho um milagre maravilhoso de um amor nascente que ele nem sabia que era possível. Ele já estava gostando daquela pessoa que ele nem sabia quem era. E ele ia para a escola preocupado, voltava para a escola preocupado, de aquele jeitinho vai lá lavar a louça, deixava a sua cama esticadinha, meu irmão vai chegar a qualquer momento. E aí, para a tristeza daquele pai, chegou um dia, ela falou, olha, não tem jeito, vamos ter que interceptar a gestação. Ela corre risco de vida. Na verdade, os dois correm risco. O que fazer? Nasceu o bebezinho, incubadora, né? E vamos, todos aqueles cuidados que quem já passou por situações semelhantes sabe.
E o pai chegava em casa, o menino preocupado, e aí, papai? Ai, filho, ainda está difícil. Vamos orar, né? Um pai zeloso. Até que numa das visitas, tudo de visita curtinha, a mãe estava mal, o filho estava mal, a mãe manifestou uma leve melhora, mas o bebezinho não. E o médico foi sincero, duro e prático. Acho que não tem mais o que fazer mesmo, é questão de dias, ou de horas talvez. E ele pensou, como é que eu chego em casa para falar um negócio desse? Demorou tanto, fizemos uma campanha danada. E agora eu chego aqui e conto que nada disso era... Como é que a gente explica um negócio desse para alguém? Grande milagre, né? Aí ele chegou em casa e falou, olha, filho, vamos ter uma conversa de homem para homem. E contou, ele falou, papai, eu quero ver meu irmão. Falou, filho, não existe a possibilidade. Pai, faz um tempão que eu estou esperando, vocês me convenceram que eu precisava de um irmão. Agora eu quero. Aí o pai vai lá no hospital conversar com o médico está louco, aqui não é lugar para criança. O senhor tem filhos? Lá em casa tem um menino, fui tentando contar para o médico meio impaciente, falou, 2 minutos. Não tem problema, seria no dia seguinte, o menino nem dormiu. Na manhã seguinte, a hora que o pai acorda, o menino já estava lá, pronto, arrumado, com sua melhor roupa, com o violão. O pai falou, isso vai dar ruim, não sei se vai poder. Aí vai, todo mundo falou, já está contrariado, melhor não falar nada. Quando eles chegaram, estava lá, o médico, a enfermeira, tal, o médico com aquela olhada. O que significava aquilo ali, né? Um moleque com violão. E falou, você de longe. A ideia que o menino tinha de irmão não era nada daquela. Era uma caixa de vidro com um negócio lá dentro que ele não conseguia ver direito, cheio de fio, cheio de... Uma cena nada gostosa de se ver. Aí ele olhou assim, a lagriminha rolando. Ah, duro, tocou o coração, né? Aí ele falou assim, papai, explica para ele que quando eu tocava o meu violão, ele ficava feliz dentro da barriga da mamãe. Explica para ele que eu até fiz uma música para ele. Aí o médico falou, de longe. Aí o menino se posicionou, não deram nem uma cadeira para o coitado sentar. Sabe quando apoia de qualquer jeito? Não toca violão, mas deve ser um negócio, né? Quando estava lá aquela criaturinha, quase inerte, desfalecida, sem nada, desprovido de qualquer recurso. Aí o menino, emocionadíssimo, começou a dedilhar devagarinho aquilo que ele estava fazendo nos últimos tempos, especialmente para o irmão, que ia jogar futebol com ele, que ia colecionar figurinha, que ele ia ensinar a tocar violão. E todo mundo de olho lá, né, nos gráficos, etc. e tal. E alguém percebeu que dentro daquela urna de vidro, uma mãozinha se moveu. Falou para o menino, mais perto. E o menino começou a cantar para o irmão a música que ele havia feito. Eu achava que um dia eu podia, quem sabe eu poderia gostar de você. Nascendo dentro do meu coração algo que eu não sei direito como se chama, se é carinho, se é afeto, se é ternura. As lagriminhas rolando. E aquela cabecinha daquele nenenzinho que estava lá todo daquele jeito, foi se voltando como se ele estivesse tentando entender e decodificar. De onde é que vem a música? E o menino terminou a musiquinha, saiu quietinho, porque ele não era bobo nem nada, e o pai agradeceu ao médico e saiu. O médico juntou a equipe, falou, só um minutinho. Nós estudamos por anos a fio para chegar até aqui, onde nós estamos. A academia, a técnica, a ciência, tenta incutir nos nossos corações que tudo isso aqui é ciência. Então, amor, religião, fé, mágica, tudo isso é bobagem. Hoje, cada um de nós pode sentir o que aconteceu aqui. Posso falar o que foi que aconteceu aqui? Um milagre. Sabe que nome que eu dou para isso? Amor. Alguém vem de lá da rua sem saber nada dos riscos, do perigo, de tempo, de nada. E traz o coração para entregar para alguém. Eu espero que nenhum de nós se esqueça do que o amor é capaz de fazer na vida de alguém. É isso. Então, se na sua vida alguma coisa está nesse momento de trás para frente, se está acontecendo na sua vida um trecho do túnel que a luz não aparece de jeito nenhum, você pode ter certeza
Dobra os joelhos da tua alma e peça para Deus, para o universo, para o cosmos, aquilo que você acredita. Faz acontecer na minha vida um milagre maravilhoso. Eu preciso me resgatar. Eu preciso novamente acreditar o quão passageiro é tudo isso. E que o milagre da minha vida é o dia de hoje. Eu não preciso de uma outra vida agora. Eu já tenho. Eu não preciso morrer para ir para o céu. Eu já posso me estabelecer no céu agora. Só depende de mim, de você, de você, de você. Quando nós passamos a louvar a nossa vida do jeitinho que ela está. Está atrapalhada? Está ruim? Ué, você conhece alguém que não tem problema? Não mora no planeta Terra. Então, quando nós entendemos para que tudo isso vai servir, já acontece o grande milagre. O milagre acontece quando nós nos determinamos a olhar para tudo isso como algo surreal, como algo magnânimo, como algo grandioso. Do que eu estou falando? Da minha vida, da sua vida, da sua vida. Então, eu imagino, tem um monte de milagre, a gente pode falar disso muito, né? Que deve ter sido muito surpreendente quando Jesus, lá à porta do sepulcro, chamou carinhosamente pelo seu amigo Lázaro, que dizem que tinha morrido. Naquele tempo o pessoal embrulhava, botava lá dentro, colocava uma pedra. Imagina o que é Jesus chamando a porta da tua vida, chamando você pelo seu nome. E você obedece claramente, porque eu poderia não obedecer. Quando Lázaro sai, a maioria das pessoas pensa, deve ser, o que aconteceu? Isso não aconteceu de verdade. Então, Jesus nos convida todos os dias. Quando o dia amanhece com chuva, com sol, porque nós não podemos impedir que a chuva caia, mas podemos fechar a janela e podemos nos lembrar que toda tempestade passa. Olha quanto milagre que eu estou pontuando aqui. Então, na nossa vida não vai ser diferente. Um dia, nossos espíritos desejosos de viver uma experiência forte, nós nos apresentamos. Foi montado todo o nosso projeto, Jesus nos autorizou e a gente veio para cá. Chegamos aqui presenteados pelo esquecimento, ou grande milagre também. A gente reclama que a nossa vida não está boa, que nós estamos sozinhos, porque a gente tem dificuldade, porque nós temos problema. Milagre grandioso é dar a volta por cima e resolver tudo isso. Então, agora quer ver uma proposta bem gostosa que eu vou fazer, que eu tenho feito nos últimos tempos? Quando nós chegamos num lugar assim, de paz, e lá fora está difícil da gente encontrar isso, é tanta provocação, né? Nós temos vontade de sair daqui e falar para as pessoas, na terça-feira, vamos comigo num lugar maravilhoso. Você vai esquecer da vida por alguns minutos. Mais do que isso não dá, que as nossas responsabilidades estão logo ali nos aguardando, né? Mas as pessoas estão ocupadas ou elas não acreditam, sem problema nenhum, que é um milagre maravilhoso. O seu coração vai convidar essas pessoas para estarem contigo. E sabe qual vai ser a grande mágica, o grande milagre? Quando nós sairmos daqui, porque aqui é facinho de fazer, né? Quando nós sairmos daqui e lá fora, a gente conseguir ser essa representação. Jesus nos autorizou. Que ele não ia ficar aqui, que ele ia embora, mas ele nos deixaria. A cada um de nós, representando, amando, perdoando, superando. Viemos para isso. Então, a minha proposta é volte para casa pensando qual foi o maior milagre que já aconteceu na sua vida. Tem coisa que está lá esquecida, no fundo do baú, lá do fundo, que a gente vai lembrar, né? Agora a gente se recolhe, agradece do teu jeito, que Deus te conhece. Ele sabe que às vezes não é um poema, que às vezes não é um negócio tão bonito, mas vale a intenção, né? Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, deixando os meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de tantos dias, ele reviveu. Remove a minha pedra, me faz um milagre, me chama pelo nome, recupera-me. Me faz um milagre, me chama pelo nome, recupera minha vida,
recupera-me. Mestre Jesus maravilhoso, espiando com o seu olhar bondoso para a nossa história, para a história de cada um de nós. Nós somos o grande milagre, que nós possamos desfilar nesse mundo tão estranho, tão duro às vezes, com elegância, incentivando cada um dos moradores da terra a serem milagre também. Nos devolve para o mundo lá fora, na tua paz, na tua alegria, e nos dê integridade, que cada um de nós mereça cada segundo, cada lufada de ar, cada gole de água, e que assim seja. Muito obrigada, Sueli. Boa noite a todos. Vamos encerrar essa noite, aqui a palestra, recebendo também boas palavras do mundo espiritual para a gente, Cria no teu caminho a luz que tanto almejas. Não há complicações, na verdade é bem simples. Até quando no teu caminhar tentará pegar atalhos que, ao contrário do que imaginas, só atrasará a chegada? A estrada do amor é reta e conduz primordial e rapidamente ao Pai e à felicidade. Cada um dos chamados vícios dos quais atendes é somente facilidade ilusória a te desviar e a atrasar. Entendo que perder-se faz parte da caminhada de todos nós. Eu mesmo já desviei e vaguei tão iludido e tão decepcionado. No entanto, venho aqui dizer, de toda a minha experiência de caminhoneiro, que não vale a pena o desvio. Não perca tempos, não desperdice agora e siga no caminho reto do amor. Que a paz de Jesus fique entre nós. Que assim seja.